Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos para mais uma aula. Princípios básicos para a interpretação da Bíblia. Estamos estudando os princípios gerais. E entre os princípios gerais nós tivemos duas aulas. Os três primeiros princípios são: trabalhe partindo do pressuposto de que a Bíblia tem autoridade, e a autoridade não é qualquer autoridade, é a autoridade de Deus. Segundo, a Bíblia é sua intérprete. A própria Bíblia se explica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ao ler a Bíblia, tenha isso em mente. Se um texto não está claro, procure outro texto que ajude a esclarecer aquele. A prática vai ajudá-lo a ser bem-sucedido nisso. Terceiro, a fé salvadora e o Espírito Santo são necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Ninguém vai compreender a Bíblia claramente se não tiver uma experiência de entrega da sua vida a Cristo. Quarto, interprete a experiência pessoal à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz da experiência pessoal. Não são as suas experiências do dia a dia que devem determinar o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que deve determinar como você deve conduzir sua vida no dia a dia. Quinto princípio, os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Então, tem exemplos bíblicos e eu acho que tenho uma impressão de que algumas pessoas não compreenderam bem esta coisa, esse princípio de que, por exemplo, o que aconteceu com Moisés não tem que ser a minha própria experiência. Todas as experiências de Moisés, eu não tenho que repetir as experiências de Moisés com Deus. Eu não tenho que repetir as experiências de Abraão com Deus. Você vê entre os personagens bíblicos, cada um tem uma experiência diferente. Se os irmãos, algum não ficou muito claro isso, a gente volta a conversar lá no grupo do WhatsApp. E quem não está no grupo do WhatsApp está convidado a adentrar. É só comentar aqui nesse vídeo que quer fazer parte do nosso grupo de estudo, que eu coloco você lá no grupo do WhatsApp, tá certo? E o sexto princípio foi: o propósito primário da Bíblia é mudar vidas e não aumentar o conhecimento. Isso não significa que o conhecimento não é importante, ele é, mas o principal objetivo é transformar as nossas vidas. Hoje nós vamos estudar mais 3 princípios que encerram os princípios gerais. Depois nós vamos para os princípios gramaticais na próxima aula. Então, o 7º princípio é: cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Deixa eu explicar este princípio para os irmãos. Por que este princípio? Porque a Igreja Católica diz que o cristão católico não pode estudar e interpretar a Bíblia por conta própria, sob a direção do Espírito Santo. Ele depende do que o Papa decreta, do que a Igreja ensina. Esses 3 últimos princípios aqui, eles estão muito relacionados a isso, a essa questão. Então, o cristão católico não lhe é dada a liberdade de estudar as Escrituras e compreendê-la como o Espírito Santo lhe der. Ele depende do que é ensinado, da doutrina e da tradição da Igreja e da autoridade do Papa, para então ele receber aquele ensino e aí crer e praticar aquele ensino à luz do que ele recebe lá. Na igreja cristã evangélica, esse princípio foi modificado corretamente, porque a Bíblia foi escrita, inclusive é um assunto que nós vamos falar lá no final dessa série de estudos. A Bíblia foi escrita e o Espírito Santo opera na vida de qualquer pessoa, não depende de ser um pastor, um professor, um teólogo, um profeta, não. A Bíblia fala até com analfabetos.
Entenda isso. O Espírito Santo fala por meio da palavra de Deus até com analfabetos. Qualquer pessoa que buscar com sinceridade a palavra de Deus, o Espírito vai falar ao seu coração usando a palavra. Aí alguém diz, pastor, como assim? Que vai falar até com o analfabeto, se o analfabeto não sabe ler, mas o analfabeto sabe ouvir, ele tem algum meio de comunicação, e alguém vai compartilhar com ele a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai lhe dar entendimento quando ele abre o coração. Então este princípio é muito importante dessa perspectiva. Comente ou aqui nesse vídeo no YouTube, ou comente lá no grupo do WhatsApp, no nosso grupo de estudo, o que você entende desse princípio. Eu vou reler, ó. Cada cristão, inclusive você e eu, temos o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. É claro que, por exemplo, o que eu compartilho com vocês, eu estudei, eu leio livros, inclusive daqui a pouco eu vou falar de 2 livros aqui, um que eu já sugeri e outro que eu vou apresentar para os irmãos daqui a pouco. E nessas aulas eu vou estar sugerindo livros para você que quer se aprofundar neste assunto da interpretação da Bíblia. Então, o que nós estamos dizendo é, o que eu compartilho com vocês, eu estudei com outras pessoas, eu tenho lido livros sobre este assunto, para nortear o meu entendimento da palavra de Deus, mas eu sou responsável pelo estudo e a interpretação das Escrituras. O Espírito Santo me dá esta liberdade. E aí eu enfatizo, isso foi dado para que ninguém fique escravo de uma igreja, ou de um pastor, ou de uma denominação, ou de um credo para poder compreender a palavra, para poder estudar e interpretar a palavra de Deus. O Espírito Santo te capacita, meu irmão. Tá certo? Este é o 7º princípio, que é o primeiro princípio da aula de hoje. 8º princípio, que é o 2º princípio da aula de hoje. A história da igreja é importante, mas não decisiva na interpretação das Escrituras. De novo, esse princípio está estabelecido aqui, porque a Igreja Católica ensina que a tradição e a história da igreja são decisivos para a correta interpretação da Bíblia. É tipo assim, o cristão que não tiver conhecimento da história e da tradição da igreja não vai compreender corretamente a Bíblia. Isso é ensino católico, não é o nosso ensino. Conhecer a história da igreja é importante. Deixa eu pegar aqui um papel meu que caiu. Conhecer a história da igreja é importante, mas não é decisivo, não é fundamental para a correta compreensão das Escrituras. Inclusive, eu quero aproveitar esta aula aqui para fazer mais uma sugestão. Eu tenho aqui um livro que eu estou lendo, ele é um tanto volumoso, você vê aqui, é um livro de 600 páginas. O título desse livro é A História da Interpretação Bíblica. Vocês podem ver aqui, a História da Interpretação Bíblica, da editora Vida Nova. O escritor é o Gerald Bray. Eu estou lendo, eu já estou aqui bem adiantado na leitura, é uma leitura muito boa. Eu estou me reciclando, os irmãos estão vendo que eu estou levando a sério esse negócio, essas aulas, por isso que eu tenho cobrado. Eu quero que os meus irmãos levem a sério, estudem, se aprofundem. Se alguém tiver disposição para ler um livro de 600 páginas que conta a história da interpretação bíblica desde Israel lá no Velho Testamento, até os apóstolos no Novo, até durante toda a Idade Média, até hoje, a história da interpretação bíblica, isso ajuda muito na compreensão da Bíblia, certo? Eu estou lendo e recomendo a leitura. Não é uma leitura simples, requer uma experiência, mas quem investir, eu creio que não vai se arrepender, quem investir nesse livro para lê-lo. Tá certo? Depois eu posso procurar esse livro na internet e colocar o link, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. De novo,
quem assistir esse vídeo aqui no YouTube não está no nosso grupo de WhatsApp para debater os assuntos, aprofundar as lições, é só deixar o comentário aqui com o seu WhatsApp, ou me pedir que eu deixo o meu WhatsApp. Aliás, eu vou deixar no comentário fixado aqui, aliás, na descrição do vídeo, e vou colocar no comentário fixado o meu WhatsApp para você me mandar uma mensagem e adentrar ao grupo, beleza? Então, o oitavo princípio geral de interpretação da Bíblia é este: a história da igreja é importante, mas não decisiva na interpretação das Escrituras. Ou seja, uma pessoa não precisa ter um conhecimento da história da igreja para poder interpretar corretamente a Bíblia. Uma pessoa que nunca conheceu o cristianismo, digamos que uma pessoa de um outro país que não o Brasil, nunca ouviu falar de Cristo, da Bíblia. Ele recebe uma Bíblia na língua dele, ele começa a ler e ele abre o coração para o Espírito Santo, ele pode compreender as Escrituras, o Espírito Santo pode falar ao coração dele e transformar a vida dele, mesmo sem ele ter um conhecimento da história da igreja e nada mais. Porque Deus fala por meio da sua palavra. E o último princípio de hoje, que também é o último princípio geral, é: as promessas de Deus em toda a Bíblia estão disponíveis ao Espírito Santo a favor dos crentes de todas as gerações. Esse é um princípio para você compreender. O que está prometido na Bíblia, e aí o exemplo que eu citei no princípio anterior aqui, de que a pessoa não precisa ter conhecimento da história para poder compreender e interpretar as Escrituras, desde que ela abra o coração, esteja aberto à voz do Espírito Santo, esse princípio está relacionado a isso também. A Bíblia, as promessas que temos na Bíblia, elas valem para todo mundo. Quando Jesus diz: aquele que crê em mim é salvo, aquele que me confessar como Senhor é salvo. Pronto, essa promessa é para mim, é para você, é para qualquer pessoa. A promessa de que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, essa promessa é para todas as pessoas. A promessa de que por meio da fé em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, essa promessa é para todas as pessoas. A promessa de que Jesus ouve as nossas orações e as responde, essas promessas são para todas as pessoas. E as condições estabelecidas nessas promessas valem para todas as pessoas. Tá certo? Então, este é o terceiro princípio que nós estamos abordando nessa aula de hoje. É o nono princípio dos princípios gerais. E aí, a partir de amanhã, nós vamos para os princípios gramaticais. E nós vamos, de novo, detalhar este assunto lá no nosso grupo de WhatsApp. Quem não faz parte do nosso grupo de WhatsApp e queira participar, está nos comentários do vídeo e também na descrição do vídeo o meu WhatsApp para você me mandar uma mensagem solicitando adentrar ao nosso grupo de WhatsApp. Você não vai pagar nada por isso. E uma palavrinha final aqui. Eu recomendei a leitura desse livro, Princípios de Interpretação Bíblica, do Luiz Berkoff. Esse livro é publicado pela editora Cultura Cristã. E aí eu dei uma palavra, quando eu apresentei e indiquei o livro, eu falei de que no capítulo em que ele fala da história da igreja, ele não detalha a história da igreja e da história da interpretação da Bíblia nas várias fases da igreja. Ele não detalha porque ele supõe que nós já conheçamos a história da igreja. E eu sei que a maioria dos cristãos não conhecem profundamente a história da igreja desde Atos dos Apóstolos até agora, certo? Então tenho essa ressalva em relação a esse livro. Um outro detalhe é que o Luiz Berkoff, que é o escritor desse livro, ele é uma pessoa bastante intelectual e o tradutor também é alguém bastante intelectual. E ele às vezes usa uma linguagem bastante sofisticada, palavras que nós não usamos no nosso dia a dia e que muitas pessoas não compreendem o significado. Então, na leitura eu tive que muitas vezes ir
ao dicionário para ver o significado de algumas palavras. Então, o leitor vai encontrar algumas dificuldades em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, isso, se você tem esse cuidado de ler, não entender uma palavra que vai lá no dicionário e ver o significado dela, isso vai aumentar o seu conhecimento intelectual, né? O seu conhecimento da língua portuguesa, por exemplo. E uma última coisa que eu quero mencionar aqui é que esse livro tem apenas 122 páginas, se eu não estou enganado. Eu acabei de ler ele ontem, eu comprei ele na semana passada, já terminei de ler, mas ele daria para ser escrito com 1000 páginas, se fosse o caso, porque o Luiz Berkoff escreve isso aqui um pouco resumido, ele é bem objetivo nos seus apontamentos. Por isso, às vezes, quem não tem um conhecimento mais aprofundado vai ficar um pouco aí ainda com algumas perguntas não respondidas. E aí eu sugiro, inclusive eu acho que futuramente, mais na frente, eu vou fazer uma leitura deste livro novamente, mais minuciosa, pesquisando algumas coisas que ele aponta aqui. Então eu estou apenas fazendo algumas ressalvas desse livro, mas continuo dizendo, é uma leitura que vai lhe agregar alguma coisa. Eu li bastante, eu marquei muitas coisas aqui nesse livro e eu posso até usá-lo posteriormente em alguma abordagem ainda sobre esse assunto aqui nas nossas aulas. Beleza? Eu vou trazer recomendação de outros livros aí para os meus irmãos. Nos encontramos na próxima aula. Um abraço a todos.